Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Matutando! É isso mesmo, gente. Voltei e dessa vez pra ficar. Assim eu espero. E hoje eu quero trazer pra vocês mais um assunto pra gente matutar, que é sobre ser templo do Espírito Santo. E eu sei que esse é um tema muito falado por aí, que provavelmente você já deve ter ouvido, mas Deus me deu um novo olhar sobre isso e eu quero compartilhar hoje aqui com vocês. E para começar, vamos ler um texto que está lá em 1 Coríntios 6,19, que diz assim: Vocês não sabem que o seu corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos. A partir do momento que a gente aceita Jesus, o Espírito Santo ele vem habitar em nós e nós nos tornamos templo do Espírito Santo. E aí ele começa uma obra na nossa vida, ele vai nos transformando, ele vai nos moldando, vai trabalhando. E uma prova dessa obra que o Espírito Santo faz em nós está lá no texto de Mateus 12:43, que é quando Jesus está falando sobre o espírito imundo. E olha que interessante que diz aqui: Quando o espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso, como não o encontra, diz: voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. E esse finalzinho que diz que encontra a casa varrida e em ordem, prova a obra que o Espírito Santo faz em nós. Ele nos limpa, ele arruma a nossa bagunça, ele tira a poeira, a sujeira do pecado, ele organiza tudo dentro de nós. E eu vivi uma experiência essa semana que inclusive me levou a vir gravar esse podcast. E eu estava varrendo a minha casa e o Espírito Santo ele ministrou algo no meu coração. Enquanto eu varria, eu estava pensando: nossa, não tem nem 2 dias que eu varri essa casa, já está tudo sujo. E aí o Espírito Santo ele falou comigo o quanto eu tinha que me preocupar com a minha casa espiritual também. Ele me mostrou o quanto que é verdadeiro o comparativo da nossa vida com a casa que é falado na Bíblia em diversas passagens. E quem é dona de casa sabe o tanto que uma casa suja. Tipo assim, 1 ou 2 dias sem varrer, já tem várias sujeirinhas espalhadas pelo chão. E nós nos preocupamos em limpar, porque a gente está vendo aquela sujeira, a gente está enxergando a sujeira ali no chão. E na nossa vida espiritual não é diferente. Quando nós não oramos, não estamos em contato com Deus diariamente, a sujeira ela começa a acumular. As coisas terrenas, elas começam a ganhar espaço ali e o pecado vai ganhando lugar na nossa vida. Mas a diferença é que muitas vezes na nossa vida espiritual a gente não enxerga essa sujeira se acumulando. A gente está cego espiritualmente, preocupado demais com as coisas terrenas para a gente ver essa sujeira se acumulando ali. E com isso eu vejo como é importante nós termos a nossa vida devocional, a gente buscar diariamente a presença do Senhor, porque o Espírito Santo ele nos mostra. Quando nós oramos, ele nos mostra onde nós erramos, ele nos mostra o que precisa melhorar, ele vai nos moldando, ele vai nos limpando. E como é importante a gente tirar esse tempo do nosso dia para orar, para buscar a santidade, porque o desejo do Senhor é se relacionar com cada um de nós. Ele nos ama e a sua maior vontade desde a criação era se relacionar com o homem, como um amigo. E no momento que eu entendi isso, eu parei de varrer, eu encostei no armário da cozinha e eu comecei a chorar e falar com o Senhor. Eu me alegrei que mesmo nas minhas falhas, Ele se importou em vir falar comigo. E eu só pude agradecer que mesmo quando eu estava ali só preocupada em limpar a minha casa, Ele sussurrou coisas ao meu ouvido, me mostrando o quanto Ele se importa com a minha vida, com a minha casa. E foi uma pequena experiência que eu vivi e que mostra o quanto Ele deseja se relacionar comigo e com você também. E em Apocalipse 3:20 diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e juntos faremos uma refeição como amigos. O Senhor ele está o tempo todo à nossa porta e Ele só está esperando o nosso convite para Ele entrar. E o que é mais lindo é que Ele já nos conta que o desejo dele é nos alimentar, nos saciar a ponto de não precisarmos nos alimentar das coisas terrenas. E essa refeição
é o alimento espiritual que a gente precisa. Ele quer suprir toda a nossa fome, todos os nossos anseios, os nossos desejos. E um tempo atrás eu ouvi uma pregação da Val Gonçalves, do Dizascope, que dizia assim, que muitas vezes a gente não está tendo fome de Deus porque a gente está se alimentando de outras coisas antes de irmos nos relacionar com Ele. E ela ilustrou, né, para ficar mais claro de entender, falando assim, se você der salgadinhos e besteiras para os seus filhos comerem antes do almoço, na hora de almoçar, eles não vão querer comer, por não estarem com fome. E da mesma forma é com Deus. Se nós não pararmos de nos alimentarmos de besteiras, nós não vamos ter fome das coisas de Deus. E nem sempre essas coisas que nos alimentam são coisas pecaminosas. Muitas vezes nem é. Às vezes é um filme que paramos para ver, ou vídeos no YouTube, ou até mesmo horas no Instagram. Mas ainda assim, essas coisas elas tomam o lugar de Deus na nossa vida. E Ele está na nossa porta o tempo todo, esperando simplesmente o seu convite para Ele entrar. Basta você abrir e chamar e falar, Deus, vem e me preenche todo o vazio. E Ele vai te alimentar com uma comida verdadeira, que é a palavra. Então hoje, se você está aí lavando a louça e ouvindo esse podcast, ou varrendo sua casa, ou até mesmo sentado no sofá, aproveite os pequenos momentos, aproveite as pequenas pausas do seu dia para se conectar em oração e convidar Ele para fazer parte da sua vida, do seu dia a dia, dos seus afazeres, porque o desejo dele é se relacionar com você. E eu espero que essa palavra ela tenha falado no seu coração e que durante esse dia você possa matutar sobre isso, refletir sobre essa palavra. E se você está ouvindo aqui pelo YouTube, eu te peço que deixe aqui um comentário para eu saber que fez sentido para você. E não deixe de compartilhar essa palavra pelo menos com um amigo que precisa ouvir essa mensagem. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo episódio do Matutando!